precisamos realmente a cada dia estar ao teu lado, precisamos que o Senhor esteja aplicando a tua palavra ao nosso coração. Agora, Deus, que nós vamos ouvir a tua palavra, pedimos que o Senhor aplique ela no mais profundo do nosso coração, num terreno fértil, para que ela venha produzir, e só o Senhor pode fazer isso. Nós, por nós mesmos, Pai, não conseguimos, mas o Senhor pode, o Senhor tem poder, o Senhor pode transformar cada vez mais a nossa vida através da tua palavra. Usa, Deus, a tua palavra para a tua honra e tua glória. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 10. Nós já estamos já no final, a 8ª e 9ª praga de Deus sobre o Egito. E acompanha na sua Bíblia, nós vamos ler todo o capítulo. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. No contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens, para que sirva o Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e esse lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas e com os nossos rebanhos, com o nosso gado. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes desses nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixaram a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, nem em toda a terra do Egito. Então se apressou o Faraó em chamar a Moisés e Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor.
Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: ide, servir o Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei a ver o teu rosto. Meus irmãos, o Egito está devastado depois da 7ª praga. Sobrou pouquíssima coisa depois da praga das pedras. A terra de Gósen, onde moravam os hebreus, se mantém pelo poder do Senhor. E agora nós chegamos na 8ª e 9ª praga. Essas pragas, meus irmãos, elas são peculiares. Elas trazem uma importância muito grande nesse processo todo, porque elas mostram a importância da adoração a Deus, ao culto ao Senhor. Nós estamos chegando na última praga, que vai ser a saída do povo do Egito, e as pragas elas vêm humilhando o Faraó, mostrando quem é o Senhor aos hebreus. E o texto aqui, quando nós passamos a olhar para o texto, você vai ver que nos versículos 1 e 2, outra vez o Senhor afirma que endureceu o coração de Faraó, como ele vai falar lá no final do texto, quando ele vai tratar sobre isso de novo. Então, ele fala que ele tinha um objetivo. Deus tinha um objetivo. O objetivo está aqui, é claro: eu faço esses meus sinais no meio deles, para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, aos teus netos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, para que saibais que eu sou o Senhor. Eu estou fazendo isso para mostrar para vocês, e vocês vão contar para os filhos de vocês, para os netos de vocês, para quantas gerações vierem depois, que eu sou o Senhor. Então Deus tem um objetivo. Quando nós chegamos nos versos 3 a 6, ele vai dizer que o que restava da terra vai ser destruído. E Moisés vai dizer para o Faraó: até quando você se recusa a humilhar-se? Dizendo que Deus disse para ele: até quando você se recusa a humilhar diante de mim? Você tem que se dobrar diante de mim. E mais uma vez eu quero dizer aqui que Faraó não era um cara assim do coração mole não, tá, gente? Porque às vezes nós ficamos assim: mas porque foi Deus que endureceu o coração dele. Ele já tinha aquele coração de pedra. Deus só fez dar vazão para aquilo que ele tinha. Deus só não transformou o coração de pedra dele em coração de carne.
E quando nós partimos a partir do versículo 7, nós vamos encontrar em todo esse texto uma questão que é muito séria e muito pertinente aos nossos dias. Vocês vão ver aí que Moisés vai falar com Faraó, fala com ele sobre a praga que viria sobre o Egito, que viriam os gafanhotos, que iam comer tudo. Mais uma vez nós encontramos aquela questão de que até dentro das suas casas tinha um gafanhoto para todo lado, com exceção na terra de Gósen. E depois da praga do gafanhoto, que ele mais uma vez, o texto vai dizer no versículo 20, que o Senhor endureceu o coração de Faraó, e esse não deixou ir os filhos de Israel. E mais uma vez Deus estende a mão. Dessa vez ele não manda falar nada, mas ele estende a mão, manda Moisés estender o bordão, e Moisés estende o bordão, e vem uma escuridão. Eu vou usar a expressão que está aqui, que é difícil, porque diz o seguinte: virão trevas. O texto chega a dizer que virão trevas que possam apalpar. Não me pergunte o que é isso. E o texto vai dizer que eles não conseguiam nem ver uns aos outros. Ele diz no versículo 23, não viram uns aos outros, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, ninguém podia nem mexer, porque não conseguia. Era algo assim terrível. Nós vemos isso, nos remetemos àquilo lá da criação, né, que havia trevas sobre a terra, antes de haver luz. Mas diz o texto que em Gósen, na terra onde moravam os filhos de Israel, tinha luz nas suas habitações. Lá tinha luz, mas no Egito não. Mas, meus irmãos, o que tem aqui nesse meio que é tão importante para nós hoje? O que tem aqui nesse meio, meus irmãos, envolve adoração ao Senhor. O propósito que nós encontramos aqui nesse texto da libertação é o culto. Deus não liberta o seu povo simplesmente para que eles vivam em liberdade abstrata. Deus não liberta o seu povo porque Ele quer que o seu povo fique livre para fazer o que querem, mas Ele liberta o seu povo para que o adorem. O versículo 3, que nós já mencionamos há pouco, Moisés e Arão repetem um ultimato divino: deixa aí o meu povo para que me sirva. Está a expressão que está aí. Essa expressão no hebraico significa prestar culto e adoração litúrgica. É isso que nós estamos fazendo aqui. Adoração litúrgica. Uma liturgia, com todo um processo de adoração. É isso que está escrito aqui. Então, Moisés está dizendo para Faraó: nós precisamos de ir para o deserto, porque nós temos que cultuar o nosso Deus dentro de um sistema litúrgico. Nós temos que ter uma liturgia de culto. Deixa o meu povo ir. Então, meus irmãos, o que nós precisamos de entender é que prestar culto e adoração litúrgica, o povo é justificado e liberto do pecado como nós somos, e isso é um meio para uma adoração que é o fim principal pelo qual o homem existe. Nós às vezes não entendemos que nós somos justificados pelo Senhor, nascemos de novo, somos livres do pecado, temos nosso pecado perdoado, porque nós achamos que com isso o objetivo de Deus é nos levar para o céu. Meus irmãos, essa lógica está errada.
O céu é consequência do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, mas nós nascemos de novo e continuamos aqui neste mundo até o dia que o Senhor nos chamar, com um objetivo específico de adoração. João capítulo 4. O Senhor procura para si adoradores. Nós achamos que a missão da igreja é evangelizar, a missão da igreja é fazer obra social, a missão da igreja é adorar. Põe isso na sua cabeça. A missão da igreja é adorar. E essa igreja que adora, ela vai fazer missão, ela vai fazer evangelização, ela vai fazer obra social, mas a missão da igreja é adorar. Nós fomos justificados e tivemos nosso pecado perdoado, fomos livres do pecado. Esse é o meio que Deus usa para nos levar ao fim principal do homem, que é adorar. Você não foi salvo porque Deus quer que você seja o filhinho do rei aqui nesse mundo, que você seja próspero aqui nesse mundo, porque você vai para o céu, e lá no céu eu vou adorar. Meus irmãos, nós fazemos aqui o que faremos no céu, o que faremos na volta de Cristo aqui nessa terra, quando ela for restaurada. Adorar o Senhor. E nós só podemos adorar a Deus na exata maneira que Ele ordenou em sua palavra, sem acréscimos, sem concessões humanas. É o que está escrito aqui nesse texto, porque Faraó vai dizer para eles, vai fazer tentar fazer uma barganha para eles, com eles. Isso está aí no versículo 8 até o versículo 11. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e esse lhes disse: ide, servir o Senhor, vossos deuses, porém, quais são os que hão de ir? Ele pergunta: quem vai? Responderam Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, e com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir. E as crianças não vão. É meio moda hoje, né? Tira as crianças da adoração. Meus irmãos, o povo de Deus adora a Deus com criança, com todo mundo, jovem, velho, e aqui até com gado. Até com gado. Então, a primeira barganha que Faraó faz, Faraó propõe que apenas os homens adultos vão adorar, deixando as mulheres e as crianças no Egito. Moisés rejeita. Não tem conversa. Não tem conversa. Vai todo mundo. E Faraó não aceita. Vem a outra praga. Quando vem a outra praga, Faraó faz uma segunda tentativa de barganha, que está aí no versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos, o vosso gado. Após a praga das trevas, Faraó cede um pouco, mas toda a família pode ir. Mas os rebanhos, o gado, não podem ir, eles vão ficar. Faraó está com medo do que os hebreus, que eram escravos ali, que ajudavam na prosperidade do Egito, fossem embora. E Moisés sabia que eles não voltariam. Porque ele sabia que a promessa feita a Abraão iria se cumprir. Eles precisavam de ir para o deserto para prestar culto a Deus. E dali para frente era a terra prometida. E aí Moisés fica inflexível, ele não cede, ele diz: nenhuma unha de um boi fica nessa terra. Não fica uma unha de um boi. Vai tudo.
porque nós temos que prestar culto ao Senhor. A resposta de Moisés no versículo 26, também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E olha o que ele diz: e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Nós não sabemos o que o Senhor vai nos pedir. Essa resposta, meus irmãos, demonstra a nós que o ser humano não tem o direito de decidir o que fazer no altar do Senhor. Ele fala isso de forma clara: nós não sabemos, o Senhor que vai decidir o que nós vamos fazer. É Deus quem revela no momento e no lugar apropriado. É a palavra de Deus que define a adoração e o culto. Nós precisamos de colocar isso na nossa mente. É Deus, é Moisés dizendo: olha, Deus é que sabe como que nós vamos adorá-lo lá. Ele só está mandando a gente ir. Lá ele vai estabelecer a adoração. E ele vai estabelecer, meus irmãos, a adoração no decorrer da caminhada daquele povo pelo deserto durante 40 anos. Irmãos, o homem não pode estabelecer regras para o culto ao Deus que é Senhor dos céus e da terra. É Deus que estabelece essas regras. É Deus que revela. Não há espaço para o pragmatismo ou para o jeitinho cultural de Faraó. Não há espaço para jeitinho. Nós precisamos de aprender isso. Culto é culto. É liturgia. É saber o que está fazendo segundo a vontade de Deus. Esse texto também vai nos mostrar essa soberania de Deus sobre os falsos deuses. A adoração, meus irmãos, é estritamente teocêntrica e focada na majestade absoluta de Deus. A adoração, ela é teocêntrica, ela é cristocêntrica e ela está focada na absoluta soberania de Deus. Essas duas pragas, elas humilham diretamente o panteão egípcio. Elas atacam de forma tremenda. A praga dos gafanhotos desonra um Deus chamado Min, Deus egípcio da fertilidade e das colheitas. Eles adoravam um Deus chamado Min, que era o Deus da fertilidade e das colheitas, e eles são humilhados com isso. A praga das trevas, versículo 21 e 23, aniquila o prestígio de Ra, um outro Deus, o Deus Sol, a divindade máxima do Egito. A divindade máxima do Egito, que o Egito adorava, era Ra. E as trevas humilham essa divindade, ao cobrir o Egito com trevas que podiam ser apalpadas enquanto havia luz nas habitações dos filhos de Israel. Isso mostra a humilhação que os egípcios tinham na sua adoração errada ao Deus Sol. Enquanto o povo hebreu tinha luz dentro das suas casas, eles que adoravam a divindade máxima do Sol, não conseguiam ver uns aos outros. Meus irmãos, o que Deus está mostrando aqui é que Deus não aceita termos negociados com o mundo. Deus não aceita que a igreja dele negocie com o mundo para adorar o Senhor. Deus não aceita muitas coisas que estão acontecendo hoje, porque a igreja hoje está buscando no secularismo, no mundo, para adorar o Senhor. Haja vista o que você está vendo hoje até na arquitetura da igreja. Nós passamos perto de uma igreja, todas as vezes que nós viajamos para Viçosa, a gente passa perto de uma igreja,
E há pouco tempo nós começamos a ver que eles estavam fazendo uma reforma. Aí, está reformando, essa igreja aqui está reformando. Não, passando eu às vezes falando, essa igreja aqui está reformando. Aí veio um caçamba lá na porta, veio uma coisa, daí a pouco a igreja foi pintada de preto. Eu pensei, falei, meu Deus, que coisa de louco. Por que pintaram a igreja de preto? Preto? Porque é moderno. Eu não sei qual o nome que você possa dar para isso, meus irmãos, mas a igreja não pode ficar seguindo essas coisas. A igreja não está aqui para seguir modernidade. A igreja não está aqui para negociar com o faraó. Nós não estamos aqui para isso. Deus exige a entrega total. Entrega total. Então esse texto, meus irmãos, de Êxodo 10, nos ensina que a adoração não aceita termos negociados. Ela exige a entrega total da nossa família, dos nossos bens, nenhuma unha ficará. Ela exige uma obediência cega aos comandos de Deus soberano. Eu estou falando isso mesmo, obediência cega ao que Deus determinou. Deus não aceita. Não tem conversa. O único que detém o direito de dizer como quer ser adorado, cultuado, é o Deus Criador dos céus e da terra, o Senhor. Ele é o único que detém o direito de dizer o que Ele quer. Nós não temos esse direito. Esse texto nos ensina que o nosso Deus é o Senhor. Eu gosto muito dessa expressão. O culto a Ele é segundo a sua vontade. Senhor é ser dono, é aquele que manda. Não é você tratar Deus como Senhor por respeito. Você tem que respeitar a Deus, mas a palavra Senhor significa aquele que manda, aquele que é dono, aquele que estabelece as regras. E ele vai dizer isso, ele está dizendo isso, vai falar com o faraó para dizer que diz o Senhor. Para o faraó entenda que eu sou o Senhor. Esse texto nos ensina sobre a soberania de Deus. O faraó oferece, leva os homens para adorar e deixa as mulheres e as crianças. Não. Vai todo mundo. Então leva os homens, as mulheres e as crianças, mas deixa o gado. Não. Vai todo mundo. Não fica uma unha de boi para trás. Não é você que estabelece o que o soberano quer. É isso que Moisés está falando com o faraó, e é isso que nós precisamos de entender na nossa vida. Nesse texto nós encontramos, meus irmãos, o entendimento de que uma vez que nós somos justificados em Cristo e libertos do pecado, em Cristo Jesus nós podemos adorar a Deus. É o que o Senhor está ensinando à mulher lá na beirada do poço de Jacó, em João 4. Se você tomar da água que eu te der, você vai entender o que é adoração. Então, em Cristo, nós somos justificados e libertos do pecado para nos tornar adoradores. A igreja precisa de entender isso. A igreja fugiu disso nos nossos dias. Nós somos libertos, justificados para sermos prósperos, para termos isso, para termos aquilo, para onde eu pisar, a planta do meu pé me pertence por herança, para poder não sei o quê. Meus irmãos, nós somos libertos dos nossos pecados, justificados em Cristo Jesus para adorar o Senhor. Adorar o Senhor. Claro que Deus nos abençoa, nós temos a santificação, nós podemos fazer obra social, mas em primeiro lugar é adorar o nosso Deus.
E esse texto também nos ensina que, sem Cristo, o homem é humilhado na adoração de seus ídolos. Sem Cristo, o homem continua agarrado nos seus ídolos e ele sofre com isso, ele vive num mundo de trevas. Sem Cristo, ele vai para o inferno. Sem Cristo, ele não adora. Sem Cristo, não há adoração. E não adianta nós buscarmos no mundo aquilo que às vezes nós achamos que vai atrair o pecador do mundo, trazendo para dentro da igreja aquilo que Deus condena. Não é o Egito que vai dar luz aos hebreus, é os hebreus que têm luz para as trevas do Egito. É o inverso, meus irmãos. É daqui para fora, não de fora para dentro. Nós precisamos de entender isso. E precisamos de nos firmar muito nisso. O que fazer com esse texto? Algumas coisas práticas para a nossa vida hoje. Lembre-se que o Senhor é Deus. Mas eu me lembro, meus irmãos, isso é prático. Não é lembrar intelectualmente, é lembrar de forma prática. O Senhor é Deus, Deus é Senhor. Nós temos que saber disso, assim, de forma muito prática. Na minha vida, o Senhor é Deus. Ele é Deus sobre a minha vida. Segundo ensinamento desse texto, que nós não gostamos muito dele na igreja moderna hoje, é que existem princípios que regulam o culto a Deus e eles estão aqui. Nós não queremos isso. Nós não queremos que Deus regule o culto a Ele, nós queremos regular o culto que nós prestamos a Ele. Quando você fala aí de princípios que regulam o culto, tem que tomar cuidado, porque senão eles jogam até pedra. Porque o culto é segundo o meu coração, segundo o meu prazer, segundo as minhas emoções, e por aí afora vai. Terceiro ensinamento: somente a palavra de Deus pode orientar a adoração ao Senhor. Só a palavra de Deus. Porque o texto, Moisés diz, olha, nós nem sabemos o que ele vai querer lá na frente, nós temos que levar tudo, porque nós não sabemos o que ele quer. Ele vai falar o que ele quer. Nós não sabemos. Então, quem regula somente é a palavra de Deus, que pode orientar a adoração ao Senhor. Se ela não orientar, meus irmãos, não tem como. Quarto ensinamento: cuidado com as ofertas do mundo que tentam direcionar a sua adoração. Cuidado com essa tal de internet que tem por aí. Cuidado, porque isso é pior. Estava falando com o irmão ali agora, é pior do que queimar a Bíblia. Por quê? Porque isso fica te convencendo de bobagem. Cuidado com isso. Cuidado com esse modernismo. Ah, mas você está contra a modernidade, meus irmãos. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A Bíblia é muito mais atual do que qualquer atualidade que tiver por aí. Ah, mas isso é um livro retógrado, sei lá, a palavra que você queira usar. Meus irmãos, isso é atual, é para hoje. E é para amanhã, e é para depois da manhã, e é até a volta de Cristo. Não tem conversa. Não tem conversa. Nós vivemos e andamos segundo a palavra de Deus. E nós não podemos ser direcionados pelo mundo na nossa adoração. As ofertas estão aí. Não adore assim, adore assado. Tira as crianças. Tira os jovens. Já fiz isso. Já fiz.
Tem vergonha nenhuma. Aliás, eu até tenho, né? Vergonha de falar, mas tem que assumir. Por quê? Em nome de uma modernidade, em nome de uma pseudo-orientação nos níveis das nossas crianças. Eu falei isso muito, meus irmãos. Nós temos que dar à criança uma mensagem no nível do entendimento dela. Isso é uma bobagem das maiores, porque o Espírito Santo, ele sabe muito bem falar com uma criança, com um velho, com um jovem dentro da igreja. Ah, sabe. O que eu não posso aqui, como pregador, ficar aqui num linguajar clássico que ninguém vai entender nada, isso é que eu não posso. Mas o Espírito Santo coloca no coração de todos, é Ele que está aqui falando no coração de qualquer um, de todos. E pronto, fim de papo, não tem conversa. Por último, cuidado com o secularismo, o humanismo que te afasta de uma adoração bíblica. Cuidado com isso. O secularismo, ele quer fazer com que você adore o Senhor dentro da perspectiva secular, do que é culto, do que é adoração. E você foge da palavra de Deus por causa disso. O humanismo, ele quer fazer com que você seja o centro da adoração. Deus se torna o servo seu. Ó Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Claro que você precisa, e que ninguém melhor do que Deus para saber o que você precisa. Você pode pedir? Pode e deve, Ele te mandou que você pedisse, mas cuidado para que você não se torne o centro da sua própria adoração. Isso é roubar a glória de Deus. Então, essas pragas, elas nos mostram que o centro da ação de Deus no Egito era para mostrar que quem o Senhor é, tanto para os egípcios quanto para os hebreus. E serve para nos mostrar o que Deus quer. Se você souber quem Deus é, você fará o que Deus quer. Nosso problema é a falta de conhecimento do Senhor. Deus não mudou nem mudou os seus princípios que regem o culto a Ele. O que aconteceu hoje e o que acontece hoje é que a igreja aceitou as sugestões dos egípcios. Que a decisão de Moisés seja a nossa decisão, meus irmãos, hoje. Nós não negociamos com ninguém adoração. Nós não negociamos adoração. Não tem negócio. Eu quero concluir dizendo que nós precisamos, meus irmãos, de manter firmes, porque Moisés nos dá um exemplo aqui nesse texto muito bom. Exemplo quando ele diz não. A praga dos gafanhotos vem, não. Não vamos ceder. Ah, então leva todo mundo e larga o gado. Não, nenhuma unha fica para trás. Nenhuma unha fica para trás. E sejamos assim, para a glória do Senhor. Eu quero que você feche seus olhos, esteja orando, e o que eu desejo mais e te peço é que você faça uma reflexão sobre o que você tem visto, o que você tem percebido, o que você tem feito, o que você tem, como você tem reagido diante dessa realidade da adoração. Feche seus olhos, ore, nós vamos cantar um cântico, depois